9 horas e 44 minutos agora em Campo Grande. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o presidente da OAB, seccional aqui de Mato Grosso do Sul, advogado Mansur Carmucha, quem a gente agradece a gentileza de estar aqui na CBN para falar conosco. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, FM 93,7. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Quero primeiramente fazer um agradecimento aqui ao Estevão Congro também, meu dileto amigo, por abrir mais um canal de espaço para a nossa instituição se manifestar. Para a gente começar a conversar, presidente, eu tive aqui a ousadia de pegar uma fala do ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, em que ele diz: a OAB desempenha um papel de representação da sociedade civil, histórica e culturalmente que pode se assemelhar àquele papel típico da imprensa. É bom que a Ordem dos Advogados do Brasil permaneça absolutamente desatrelada do poder público, longe de ser fiscalizada pelo poder público. Ela deve fiscalizar com toda a autonomia, com toda a independência, o poder público, tal como faz a imprensa. Então, a imprensa e a OAB nesse país são poucas instituições que gozam ainda de prestígio. E isso tudo é fruto de um trabalho feito com seriedade, feito com responsabilidade, em favor do coletivo, em favor da sociedade. Sim, Otávio. A nossa instituição, ela caminha paralelamente à imprensa. Nossa instituição foi criada, foi concebida em 1843, através do Instituto dos Advogados do Brasil, e entrou em atividade como Ordem dos Advogados do Brasil em 1930. E de lá para cá, ela participou de todos os momentos mais importantes da vida da sociedade brasileira, da política brasileira, porque ela foi uma das autoras, né, do processo, né, uma das protagonistas do processo de redemocratização no Brasil. Então, ela esteve presente nos corações e nas mentes da sociedade brasileira em todos os momentos importantes. Então, quando se abre um momento de crise como esse que nós estamos vivendo, a ordem, ela ressurge. Ela desempenha um papel fundamental para a democracia, para a conservação das instituições do Estado Democrático de Direito. Ela usa o seu papel crítico, ela usa o seu poder concebido através da Constituição Federal para adotar algumas posturas que visem proteção da cidadania, do cidadão e da sociedade como um todo. O presidente lembrou da questão da redemocratização, né? Desde então também a OAB teve participação efetiva, inclusive a autoria do pedido de impeachment do Collor, à época, foi da OAB, junto com outras instituições, né? Tivemos também um pedido protocolado nessas últimas eleições, e isso falando de âmbito nacional, mas também tivemos aqui de âmbito regional e municipal, e mais recente, a questão da taxa do lixo, que é uma outra prova de como funciona a atuação da OAB. Queria que você falasse um pouco sobre isso também em âmbito local, dessa atuação da OAB e da efetivação do que ela pede, do que ela entra na justiça, né? Nesses 2 anos, surpreendentemente, nós enfrentamos 2 pedidos de impeachment, tanto da presidente Dilma, quanto do atual presidente, Michel Temer. Sim, é verdade, lembrando. Que, inclusive, a ordem entende que, nesse momento, nessa conjuntura, não possui envergadura moral para continuar comandando o país, mas, infelizmente, já se avizinham novas eleições aqui em outubro, o que pode realmente dar uma oportunidade enorme para a sociedade fazer uma mudança. Ponto. Com relação ao que aconteceu aqui no Estado, também nós analisamos os pedidos que foram feitos para a nossa instituição se manifestar com relação ao governo do Estado. Também analisamos questões envolvendo o judiciário. Não nos furtamos de nos manifestar em nenhuma oportunidade que fomos chamados para que assim nos posicionássemos. Aqui ajuizamos ação contra o plano diretor de Campo Grande na gestão do ex-prefeito, né? Aqui também ajuizamos ação para que os cidadãos sul-mato-grossenses parassem de pagar o pedágio na BR-163, muito embora ainda a Justiça não tenha decidido sobre essa questão, em razão da não duplicação mais da BR-163, que foi retomada até agora, sem saber exatamente se está se cumprindo o contrato ou não. Também iniciamos a discussão da taxa de lixo através de uma audiência pública, o que culminou, a princípio, isso aqui, quero registrar, foi dentro do gabinete
lá da Ordem dos Advogados, com os secretários de portas abertas, que recebemos o secretariado, onde se definiu primeiramente a separação da taxa de lixo com o IPTU. Foi um pedido nosso que foi, naquele momento, foi inclusive deliberado para que assim ocorresse. Posteriormente, depois das discussões, veio a revogação, naquele primeiro momento, da taxa de lixo. Posteriormente a isso, nós colocamos a nossa Comissão de Direito Tributário, que está analisando a viabilidade, porque essa taxa ela foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas a modalidade de cobrança ficou muito aquém daquilo que nós esperávamos e a sociedade também esperava. Então, a ordem ela se imiscui nesses temas porque faz a parte dela institucional. Inclusive, a razão da ordem existir é justamente porque ela detém essa legitimidade para a defesa da sociedade. Além disso, na parte corporativa, e isso aqui eu deixo registrado, porque existem muitas manifestações no sentido contrário das entidades de classe, da magistratura, do Ministério Público, dos delegados de polícia, com relação às nossas prerrogativas. Na verdade, as prerrogativas dos advogados, elas dão a segurança para o cidadão que ele terá um processo justo movido contra ele. Muitos se enganam ao achar que as prerrogativas são privilégios da classe. E até me soa estranho essas entidades fazerem um movimento tão grande, principalmente porque se julga que todas elas respeitem a lei, né? Que elas obedeçam devido ao processo legal. Então, quem trabalha dentro da lei não tem que ter medo de nada, nenhuma legislação, porque essa legislação não refreia nenhuma ação dentro da legalidade, do devido processo legal. Ela refreia o quê? Pessoas que infringem a lei no exercício de suas atividades. Aí sim, porque quando você nega, por exemplo, o acesso de um inquérito para o advogado, mesmo que o seu cliente esteja cometendo algum tipo de crime ou desvio, você está negando o Estado Democrático de Direito. Você está negando o quê? Aquilo que a Constituição brasileira consagrou como princípio da ampla defesa e contraditório. Presidente, nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos aqui. Nós estamos conversando com o presidente da OAB aqui no Mato Grosso do Sul, advogado Mansur Carmuche. 9h54, nós estamos aqui conversando com o presidente da OAB no Mato Grosso do Sul, advogado Mansur Carmuche. Doutor, esse ano nós temos o processo eleitoral já que está se avizinhando, batendo a porta. E a gente percebe que nos últimos anos o processo eleitoral ele foi bastante recheado de opinião popular nas redes sociais, e isso acabou gerando um fenômeno que hoje condicionou se chamar de fake news. Este ano, especificamente, o senhor prevê que nós teremos também problemas aí no processo eleitoral, as chamadas notícias falsas atrapalhando o processo democrático? Eu escrevi um artigo, inclusive essa semana, saiu no Correio do Estado, sobre a fake news, que ela derrota a democracia. E o que acontece? Essa disseminação de notícias falsas, ela prejudica e muito o processo eleitoral, principalmente para o cidadão que tem uma tendência a apoiar um certo candidato. Quando vê uma notícia, ele já se sente abalado. Então, você acaba retirando, às vezes, uma credibilidade sobre uma notícia que é falsa. E hoje, com as mídias sociais, você tem um espectro muito grande de discussão. Então, o que nós vimos nos Estados Unidos, e se repete nos países, e isso na eleição político-partidária e na eleição de classe, nós temos visto o uso reiterado, contínuo e sistemático das fake news. Então, assim, e é um processo complexo, porque muitas vezes você recorre à justiça e você não consegue retirar aquela notícia. Ela já atingiu uma dimensão muito grande. A internet é muito anárquica nesse sentido, né? E o Telegram. Hoje você tem o WhatsApp, que é um produto de disseminação muito rápido. Você atinge 250 pessoas, você atinge 10 mil pessoas em fração de segundos. Então, para você retirar uma notícia que tiver um conteúdo falso, é muito difícil. Então, assim, eu vi até o presidente do TSE,
né, o futuro presidente, parece que já está se reunindo com representantes dessas das empresas que trabalham pela internet para ver se existe uma modalidade de refrear também esse avanço, essa escalada de disseminação de notícia falsa. A imprensa livre é essencial para a democracia, mas também o uso dela por pessoas que querem manchar a imagem das pessoas, isso é totalmente contra a democracia. Então, nós estamos vivendo nesse mundo paralelo hoje. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que o exame da ordem ele é muito, muito importante para separar aqueles profissionais que têm capacidade de trabalhar na área ou não. Mas depois do exame, a gente sabe que a legislação muda muito rápido, as leis vão se atualizando, jurisprudências. Como é a atuação da OAB para fazer com que esses advogados continuem atualizados e não só para ajudá-los, mas também para monitorá-los e puni-los se necessário? Tá, duas coisas. Nós temos a Escola Superior da Advocacia aqui na OAB e comandado pelo Dr. Ricardo Pereira, que nós promovemos cursos quase que diariamente. São cursos de atualização sobre legislação, sobre determinados temas, sobre determinadas áreas, previdenciário, reforma trabalhista. Todos esses temas, eles são levados através da ESA para a capital e todo o interior através de cursos para que os advogados se reprogramem, se reatualizem e se reinsiram novamente no contexto da mudança da legislação. Então, nós fazemos esse papel. E com relação à parte ético-disciplinar, nós temos tido uma atuação, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma punição de mais, é triste falar isso, mais 256 punições contra profissionais aqui no Estado. Então, vão desde suspensão de exercício profissional, suspensão temporária, né, a pena de multa, pena de advertência, várias outras penalidades. Mas nós temos atuado de forma firme. E o Tribunal de Ética e Disciplina, aqui nessa gestão, tem dado um exemplo muito grande. Hoje também nós temos tido outros critérios para ingresso na própria carreira, né, de advogado, de advogada. São 3 exames por ano, né? São 4 exames por ano. 4 exames por ano. Então, o que acontece? Nós temos tido um critério mais rigoroso no ingresso. Um dias, até me perguntaram, mas eu acho que nós temos que começar dando um exemplo. Um bacharel que tentou se inscrever na OAB e havia agredido violentamente a mulher e o filho por diversas vezes. Muito embora não tivesse uma sentença transitada e julgado contra ele, nós indeferimos a inscrição dele porque entendemos que ele não preencheu os requisitos de idoneidade moral para estar na nossa classe. Como outras pessoas, às vezes envolvidas em outro tipo de crime, estelionato, pedofilia, assassinato. Então, todos esses casos nós temos agido com extremo rigor. Presidente, não é fácil, né, você comandar. Hoje são quantos advogados inscritos na ordem? Ativos quase 16 mil. Quase 16 mil aqui no estado. No Brasil, 1.100.000. É a maior entidade de classe do planeta, de nível superior. Nós vamos agora para um rápido intervalo que está chegando o repórter CBN. Neste momento, a gente atualiza os nossos ouvintes com as informações do que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora com o repórter CBN. E em seguida voltamos aqui a conversar com o presidente da OAB, Mansur Carmouche. Estamos conversando com o presidente da OAB no Mato Grosso do Sul, advogado Mansur Carmouche. Doutor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, também ficaremos aqui amanhã toda falando de muitos e muitos temas em que a OAB se envolve, participa. E esse ano é um processo eleitoral. Como é que a OAB espera? Como é que a OAB está se preparando para poder participar e garantir aí a democracia no nosso país? O que é que o senhor espera deste ano? Eu quero crer que nós vamos ter uma mudança grande. Eu quero crer que a população esteja atenta, esteja ciente da responsabilidade que ele recai sobre os ombros. É um momento único dentro do processo de democracia que foi escolhido para que esse país sobrevivesse. Esse momento vai ser muito importante. A Ordem participou na vez passada com os comitês de combate ao Caixa 2. Ela foi autora, inclusive, deixa aqui registrado, primeiro, a lei da ficha limpa, quando houve o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil, no processo, no Congresso, foi aprovada.
E depois foi ela autora no Supremo Tribunal Federal da ação que acabou com o financiamento de empresas para políticos e partidos políticos. Foi ela autora. E nós iniciamos na eleição passada um movimento de combate ao Caixa 2. Esse ano nós vamos reforçar, já estou estudando, inclusive com duas colegas advogadas, uma que foi a doutora Cláudia Paniagua, que presidiu os comitês na gestão passada, junto com o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, junto lá na Justiça Federal também, para que se fizesse um movimento novamente, para que a gente conseguisse ter eleições limpas, eleições dentro do regime democrático, que não houvessem distorções nem de gastos, né, nem de superproduções em campanhas eleitorais, como nós já vimos no passado, mas aqueles políticos que assim o desejarem, né, que concorram ao pleito de forma igual para todos. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai criar uma comissão temporária para esse período eleitoral, para que seja uma observadora e crítica e também recebendo denúncia contra o abuso do poder econômico, contra eleições que não correspondam ao processo democrático brasileiro. É isso que a Ordem vai fazer e vai acompanhar de perto. Então, nós vamos atuar junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, para coibir qualquer tipo de abuso, né, qualquer tipo de procedimento que viole o direito ao cidadão de participar de um processo eleitoral e também que induza o cidadão àquela falsa impressão de que são candidatos limpos, que não têm nenhum tipo de vínculo com crime ou que tenham também um passado, um histórico de processos que foram movidos contra ele, né? Então, tudo isso a Ordem vai acabar acompanhando de perto e acho que até no mês que vem já devemos estar com essa comissão formada, a doutora Lídia Ribas, que vai ser a presidente dessa comissão, professora da Universidade Federal, uma pessoa de altíssimo gabarito, que tenho certeza vai fazer um trabalho sensacional para que mostre para a sociedade o quanto a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que está voltada à sociedade brasileira. Assim como a imprensa, a gente quer estar como a imprensa. Na garantia dos direitos e as liberdades, né? A gente deseja que o senhor tenha, neste ano aí, pouco trabalho, apesar de saber que não vai ser fácil, né? Não vai ser Mas fácil. conte com a CBN, nós vamos estar sempre juntos da OAB, até porque a gente acredita que quando o trabalho é pelo coletivo, nós temos que andar sempre juntos. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado a você, Otávio, a Lucas também, a toda a equipe aqui da CBN, né? Mais uma vez, agradecimento especial à família Congro, também através do meu querido amigo Estevão, né? E dizer que a Ordem está à disposição de vocês para que nós possamos, de braço dado, caminhar por um país melhor. Nós vamos trazer as comissões todas aqui para a gente poder ajudar e levar informação para a sociedade. Muito obrigado.